Na Era do Espírito. Olá, amigos ouvintes da Rádio Guarujá, AM 1420. Meu nome é Carlos Alexandre e apresentarei hoje o programa Na Era do Espírito, que é produzido pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Nesta manhã, nós comentaremos o texto encontrado no capítulo 17, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. Então faremos uma leitura com breves comentários. Vamos ao texto, então. Ele começa assim: O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Então, já nesse primeiro parágrafo, o texto faz esse convite, né, para que a gente procure manter o contato com a nossa consciência constantemente, nos questionando de forma muito sincera e legítima sobre tudo isso que ele cita, né? E aí ele fecha com uma frase magistral: se fez a outrem tudo aquilo que desejara lhe fizessem. Bom, e aí ele prossegue: deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que, sem a sua permissão, nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Então, já nessa segunda parte, fica muito claro esse convite a essa fé raciocinada, sincera, interiorizada nessa fé de Deus, entendendo Deus como justo e bom. A sua bondade é justa e a sua justiça é boa, né? Descreve ainda a questão da fé no futuro, de nos compreendermos como seres imortais e que tudo tem um propósito, tudo que chega até a nós são oportunidades para que a gente evolua, exercendo a superação e o esforço. E ele finaliza fazendo um convite à resignação, o saber sofrer, o bem sofrer, né? Então, que a gente possa refletir bastante sobre essas questões. E ele prossegue: possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si, é para cuidar dos interesses dos outros, antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. Então, já nessa terceira parte,
o texto nos convida a caminharmos, né? A exercitarmos o fazer o bem pelo bem, entendendo que nós fomos criados para a produção do bem, para caminhar rumo ao bem, né? E aí prosseguimos. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança condenação aos que, como ele, não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo. Olha que fechamento dessa parte linda, né? Lindo. A gente entender que a gente não deve faltar ao dever de amar ao próximo. E como ele diz no começo dessa parte, que a gente faça isso sem nenhum tipo de distinção, respeitando os pontos de vista alheios. O texto prossegue. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado, que lhe será conforme houver perdoado. É tolerante para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência. E tem presente essa sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para dizer, no dia seguinte, que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Olha como é que é importante esse chamamento, né? A gente conseguir compreender que hoje devemos estar um pouquinho melhor que ontem. Como isso é importante, né? E prossegue. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, à expensa de outrem. Aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser tirado. Usa, mas não abusa dos bens. Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são iguais perante Deus. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que os seus semelhantes dão às leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. E aí ele finaliza: não ficam, assim, enumeradas todas as qualidades que distinguem um homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha, para que a todas as demais conduz. Muito obrigado. Na Era do Espírito.